Shalom Adonai, Haris Kairene. Estamos iniciando agora mais uma aula juntos. Nesse momento, esta aula é a aula de exegese do Novo Testamento para aquela especialização que estamos propondo e direcionando para o pastor Márcio Malvestio, ali em Londres, nosso aluno que está ali em Londres. Muito bem, então, vamos agora, hoje, iniciar com uma exegese específica voltada, direcionada para o livro de Apocalipse. Lembrando que hoje, depois, lá na parte final, vamos explorar aqui primeiro aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, tá? Vamos trabalhar um pouquinho no capítulo 2 e hoje eu vou usar dois recursos somente. Vou usar o léxico analítico de William Mose e vou usar as variantes textuais do Novo Testamento, tá? Que é justamente um material muito denso, um material muito extraordinário para o desenvolvimento de uma análise, para o desenvolvimento de uma interpretação mesmo profunda, uma exegese profunda de cada um dos termos centrais dos versículos. Então, é uma parte da aula que vai ser muito proveitosa. Então, lá na página de número, nós estamos aqui já localizando 226, não é? A página 226, nós vamos agora trabalhar a partir da página 226 do livro, nosso livro-texto, tá? Que é do Douglas Stewart e o Gordon Fee. Muito bem. Não é raro, né, de forma alguma, o trabalho com o Apocalipse, tá? Eu não considero um livro de tão alta complexidade como muitas pessoas consideram e conceituam assim. Parcialmente por causa das dificuldades próprias, né, do estilo escatológico que ele possui, né, e também de estar dentro do gênero apocalíptico. Ao mesmo tempo, ele é muito importante. E é importante até entender a questão de contexto histórico, né, que está envolvido, inserido o livro do Apocalipse. Também é de extrema importância e até algo muito significativo a exegese no Apocalipse ser a partir da consideração, tá? E da nossa avaliação, que raramente João está citando o Antigo Testamento. É rara a frase que não tenha um eco muito claro de passagem do Antigo Testamento, pois então podemos ver que mesmo até que ele não cite diretamente, o Antigo Testamento está presente lá dentro. Por quê? Porque em todas as passagens você vê eco do Antigo Testamento, das profecias, principalmente da de Daniel e Ezequiel, dentro do livro do Apocalipse. Tá? Então, neste ponto, é crucial que seja usado o texto grego do Novo Testamento e consultando as passagens listadas nas margens, tá? Para você ir percebendo as possibilidades exegéticas. Então, muitas vezes, quando você vai trabalhar essa questão aí da exegese do Apocalipse, é bom trabalhar com um texto grego, o Neste Aland, um texto grego muito recomendado, Neste Aland. Então, entenda as características formais do Apocalipse, que é o passo 9. Primeiro, antes de fazer exegese de qualquer visão ou carta no Apocalipse, você precisa obter o quê? Uma compreensão das características formais do livro, tá? Perceber quais são as características deste livro. E as características dele é que características de cunho futurista, porque está prevendo, está entrando dentro dos aspectos do futuro. Eles têm o sentido de um aspecto escatológico, um aspecto escatos, quer dizer o que? Últimos acontecimentos, finais, derradeiros. Ele está trabalhando com revelações e ele tem um sentido totalmente profético. Então é isso que nós precisamos inserir na nossa mente para podermos processar o início desse trabalho. Também outra coisa interessante é que você deve estar sempre trabalhando
na literatura apocalíptica com algumas questões peculiares, como o uso atual da imagem, né? Porque João trabalha muito essa questão de imagem, de tipologia, de analogia, tá? Então é bom ver como esse aspecto tipológico, imagem, analogia, está relacionado, simbolismos, estão relacionados ao contexto de cada um versículo, de cada um capítulo, de cada visão que você está trabalhando, de cada revelação, de cada profecia que está contida ali dentro do livro do Apocalipse. Outra coisa e outro aspecto que eu considero de suma validade e importância, que a visão de João, dentro do Apocalipse, existem alguns detalhes, tá? Os efeitos dramáticos, como estão lá dentro do Apocalipse 6, quando começa a abertura, né? Principalmente já dos selos, né? Então, e também já começa os desfechos dessa abertura dos selos, ali já começa a ter uma dramatização, né? No aspecto literário, nós podemos considerar assim, tá? Outra questão tem a descrição do conjunto, né? E de pontos e de referências, pontando os detalhes que vai se colocando do sol, se tornando negro, tecido escuro, as estrelas caindo com figos maduros, né? O que vai significar, o que vai trabalhar, cada parte, cada partícula, cada essência deste livro, desse contexto. Outra questão também é que você tem que trabalhar com o contexto histórico, tá? O contexto histórico aí você vai abordar e vai relacionar, tá? Essas visões, essas vamos dizer assim, cartas às igrejas e as visões a partir lá do capítulo 6, né? A partir do capítulo 5, que já saiu das cartas, a partir do capítulo 3 já saiu das cartas, mas eu vou colocar a partir do capítulo 5, porque ali já começa a visão do cordeiro no trono, né? E aí vai indo depois a visão dos 7 selos e a abertura dos 7 selos, e aí depois vem trombetas, aí depois vem as taças. Então, quando você vai construindo essas visões da ira vindoura, essas visões relacionadas à tribulação e grande tribulação, que estão inseridas em um contexto, o que há de ocorrer, você precisa trabalhar também com algumas possibilidades de ter ali livros escatológicos, de autores escatológicos de várias linhas e perspectivas para você fazer um confronto e uma avaliação, e também buscar algumas compatibilidades dessas interpretações lá dentro do livro de Daniel, do livro também de alguns profetas menores, não é? Como o caso de Sofonias, que trabalha com a profecia direcionada ao dia do Senhor, não é? Zacarias também, que é importante nessa hora estar dando uma verificada para você ir ampliando as suas possibilidades de aferição analítica sobre o texto, tá? Outra questão muito interessante são os passos subsequentes comuns a todos os gêneros. Primeiro, você precisa considerar o contexto bíblico teológico, que ele é mais amplo, que ele é mais específico, que ele é mais abrangente, né? Depois, você precisa reunir uma bibliografia de fontes secundárias e ir lendo elas amplamente, como eu já coloquei, tá? Que é os livros escatológicos aí, que nós temos vários, eu posso até indicar um que eu considero muito importante, até dois que eu considero muito importante. Primeiro, o Manual de Profecias Bíblicas, né? Que ele é excelente, que ali esqueci o nome do autor agora, mas para mim é um dos melhores que tem desse livro. E depois também temos esqueci os dois livros, eu até tenho ali na minha biblioteca, mas não aqui, lá na sala, que são livros que são específicos, e eu vou apresentar eles, prometo, na próxima aula, porque eu não vou agora sair daqui e ir lá e tal, então eu vou apresentar eles na próxima aula, porque eles estão na minha outra biblioteca lá na sala, tá? Então são livros muito amplos para você trabalhar essa questão escatológica referente à análise das visões, tá? Outra questão também
trabalhar com algumas possibilidades interpretativas, né? Algumas percepções interpretativas que vão facultando os horizontes da exegese direcionada ao Apocalipse, tá? E depois, por fim, fazer essa tradução final, que é aquela tradução que você vai construir, né, um texto, e quando tem a possibilidade, vai até escrever uma monografia ou um trabalho específico dentro desse sentido, tá ok? Então, essa era a nossa parte, o nosso caminho hoje dentro do livro, tá? Dentro do livro, só quero ir até aqui. Na próxima aula, nós vamos pular essa questão das epístolas, porque nós já estamos trabalhando diretamente no aspecto prático, então eu não quero entrar aqui no teórico, porque já estamos fazendo isso no prático, né? Trabalhamos com Romanos na aula passada e hoje vamos trabalhar com 1 Coríntios. Aí nós já vamos pular para o capítulo 6, a exegese e o texto original, que vai ser a partir já lá da página 237. Isso já na nossa próxima aula, que vai ocorrer na semana que vem, porque essa semana nós não fizemos duas aulas, porque estamos fazendo essa hoje, que vai ter uma extensão de tempo mais ampla, de 1 hora de tempo, né? Então, hoje nós vamos poder ganhar um espaço maior, trabalhar com espaço maior, com possibilidades maiores, e com isso nós vamos ter um tempo maior de aula, que vai ser totalmente dedicado, né, esse tempo maior, para o nosso trabalho aí exegético em cima da primeira epístola de Coríntios. Shalom, Shalom Adonai. Nós estamos dando continuidade agora à nossa segunda parte da aula, que vai ser voltada justamente à questão que estamos trabalhando, que é uma exegese prática voltada já à análise textual, e que hoje nós vamos fazer exegese no capítulo 2, tá? Da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, capítulo 2 de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos trabalhar com um colchete. Vamos indo do versículo 1, tá? Até o versículo 5. Esses 5 versículos que nós vamos explorar em uma análise exegética, ok? Eu vou ler esses dois textos em duas versões. Uma versão, que é a versão da King James, que ela trabalha com o texto massorrético, né? E depois eu vou ler a versão da CNBB, que trabalha com a Vulgata Latina, tá? Para nós podermos ver a comparação das traduções de como são desenvolvidas. Então, vamos ver primeiro dentro do contexto da King James. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em tremor, e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, eu li, agora eu vou pegar, tá? Vou pegar o 1 Coríntios, e vou trabalhar, certo? Justamente com o capítulo 2, tá? Versículos 1 até os 5, dentro do texto da CNBB, que tem uma conotação voltada diretamente para a Vulgata. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à ostentação da palavra ou à sabedoria da pregação. Com efeito, entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive junto de vós com fraqueza e receio e com muito tremor,
também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas na manifestação do Espírito e do poder. Para que a vossa fé se fundamente não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Muito bem. Então agora vamos trabalhar analisando alguns termos que eu vou colocar aqui como centrais dentro do Lex do William Mose. Depois vamos para as variantes textuais do Novo Testamento, que faz aquela análise abrangente, exegética, dentro do termo central. E vamos, em paralelo, trabalhar com o sentido que o termo tem, no sentido de aferição, tá, do termo dentro do aspecto gramatical, que aí nós vamos trabalhar com o dicionário, tá, do Vini. Muito bem. O versículo 1, eu vou colocar aqui sabedoria e discurso, porque aqui existem duas palavras de total conotação filosófica e nós vamos trabalhar para ver em qual sentido está aplicada aqui. Que aqui não é sabedoria do sentido latente do termo sofia, temos voltado àquela sabedoria filosófica, sabedoria, conhecimento, saber. Outra questão também, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado aqui, eu vou colocar como termo principal o crucificado. Tá? E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, debilidade. É o que eu aplico aqui. Tá? O versículo 4, aí eu vou colocar discurso, não é? Sabedoria humana, aí eu vou para Sofia. E o versículo 5, eu vou colocar a fé e o poder. Mas o poder também vai entrar ali no versículo 4, no sentido de demonstração de poder. Tá? Para mim pegar o léxico, o que o léxico vai aplicar a essa terminologia enfatizada aqui no versículo 4. Ok? Então vamos trabalhar? Vamos lá, então vou abrir aqui já para nós começarmos a trabalhar com as ferramentas. Primeiro, vamos para a questão sabedoria e mistério de Deus, que é a expressão que nós vimos ali dentro do texto da Vulgata e que está muito próximo ao testemunho de Deus no aspecto do testemunho que aqui é relacionado ao testemunho de Cristo, ou que ele recebeu sobre o testemunho de Cristo, o testemunho de Deus, o mistério de Deus, não é? Então, eu vou primeiro começar aqui com a variante textual para depois eu ir para o William Mose. Tá? Eu vou dar uma conotação aqui, primeiro analítica, dessa expressão mistério de Deus dentro do contexto frasial. As palavras o mistério de Deus, isso dentro da variante textual do Novo Testamento, tá? Que vai ter um sentido, né? Uma conotação mais específica. E está relacionado, no caso, aqui, como adota as maiorias das versões, a uma verdade secreta de Deus. A maioria das versões que trabalham com a Vulgata, tá? A verdade secreta de Deus, o mistério de Deus. E a verdade a respeito de Deus. Também tem uma outra variante textual, que aí está no genitivo, objetivo, que é o testemunho a respeito de Deus. Isso no genitivo objetivo, tá? E no genitivo subjetivo, o testemunho dado por Deus. Tá? Agora, ainda trabalhando uma exegese, eu vou trabalhar agora no William Mose para me entender no aspecto lexical
o termo discurso. Isso no lexical. E aí estou buscando. Aqui nós temos três aferições que eu poderia colocar no léxico, no analítico, que ele trabalha ato de falar e argumentação. Mas eu ainda vou preferir o termo mais latente, que é o termo no sentido filosófico, que vai me dar uma conotação mais dentro do que Paulo está aplicando, que é esse aqui. Já estou chegando nele aqui. Debate, arguição, argumentação, disputa e discussão sobre um assunto. Esse é o sentido para um discurso no aspecto grego, no aspecto filosófico do discurso, que era utilizado pelos sofistas, pelos grandes mestres da oratória grega, tá? Esse, então, tinha um sentido de uma argumentação polêmica dos sofistas, tá? Agora ainda vou buscar aqui o termo discurso para nos abrir mais ainda as percepções dentro do o que o dicionário do Vini traduz, tá? Às vezes demora, irmãos, porque a gente está trabalhando com a busca eletrônica, que é um pouco mais lenta. Que para nós irmos num aspecto mais Então, aqui nós vamos ter o termo argumentar, disputar, dialogar, arrazoar. Nós vamos ter ainda a questão muito latente que eu acho muito interessante, é essa proposta argumentar e dialogar. Mas esse argumentar, que seria no caso o termo dialegonai, tá? Que também tem um sentido filosófico, ele está mais ligado, o dialegonai, a esse discurso que está inserindo Paulo aqui. Porque esse discurso que o Paulo está inserindo aqui não é um discurso de um orador. Paulo não está trabalhando a questão de oratória, ele está trabalhando a questão de argumentação. A argumentação dele sobre o testemunho do mistério de Deus, ou dos mistérios de Deus, acerca do plano salvífico a partir da pessoa de Cristo. O versículo 2, aí nós já vamos começar a trabalhar com o versículo 2, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. O termo crucificado, eu não tenho esse versículo, tanto o 2 como o 3, eles não estão dentro do contexto da variante textual, porque ele vai trabalhar só com
os termos chaves do capítulo, tá? E aí eu vou trabalhar exclusivamente com William Mose e vou pegar alguma coisa aqui no dicionário Vine, tá? Então, no William Mose, eu vou colocar primeiro a especificidade do crucificado aqui dentro desse contexto fraseal. Então, trabalho o quê? Justamente, tá? No aspecto de intensidade de sofrimento. Intensidade de sofrimento. E sofrimento de impacto físico extremo. Tá? E esse crucificado é diferente do crucificado utilizado por Paulo. Tá? Lá em Gálatas 2:20, Gálatas 6:6, lá Paulo está relacionando esse crucificado de Paulo, eu estou crucificado com Cristo, no sentido de estar sentindo ou relacionando-se ou inserindo-se dentro da dor sentida por Cristo, procurando, vamos dizer assim, sentir e remeter a sua vida a uma entrega, a uma submissão e até o ponto de sentir esse sofrimento sentido e passado por Cristo dentro da sua própria carne. Tá? Agora, nós vamos então com os 3 termos do versículo 3, fraqueza, em temor e em grande tremor, que eu vou colocar debilidades, tá? Estamos ainda no William Mose. Não peguei no dicionário Vine, não, tá? Muito bem. Então, vamos primeiro para fraqueza. Esse termo fraqueza, aí vai colocar aquilo que eu apliquei, já tinha aplicado, no sentido de debilidade, tá? De uma fragilidade, mas não é o caso aqui, mas tem um caso aqui que eu coloco muito próximo, que é o caso o mais específico a que Paulo está relacionando no versículo de 3 de 1 Coríntios 2:3, tá? Imperfeição intelectual e moral. Por que Paulo está relacionando a esse sentido? Porque o que ele está transmitindo, ele não tinha participado visivelmente, como os outros discípulos, como os outros 12 discípulos, que estavam presentes e vendo testemunhas oculares, martirias. Agora aqui, ele é alguém que recebeu o testemunho. E como receptor do testemunho, ele não tem aquela condição tão, vamos assim, tão, vamos assim, de autoridade, de condição visual, né? E aí aplica a questão da imperfeição intelectual e moral, no sentido do âmbito, né? Intelectual e moral, tá? Que está, no caso, relacionado, né? Ao sentido da condição em que ele se encontra, ele no seu interior, de estar transmitindo a dimensão, a amplitude do que é esse mistério de Deus. Tá? Outra questão aqui é o que nós vamos colocar em temor e grande tremor. Agora vamos para temor e grande temor. O exegésimo trabalha-se assim, lentamente, para ir buscando e compondo passo a passo para depois construir o seu texto e a sua aferição textual. Tá? Aí o temor, nós vamos colocar admirado, atemorizado, tá? Receoso, estar receoso e estar apreensivo.
seria os dois termos os dois sentidos latentes a essa aferição dessa palavra aqui, temor e em temor, tá? Estar receoso e apreensivo. Agora, tremor, um grande tremor, tá? Porque aí nós vamos ter uma agitação, tá? Que não é essa, mas é estremecimento, medo e principalmente agitação de espírito e uma responsabilidade solene e uma reverência e uma grande admiração, uma grande expectação e veneração. É o que nós podemos inserir a esse contexto aqui do versículo 3. Uma grande reverência e expectação e ansioso e até uma agitação de espírito que está acontecendo aí dentro dessa proposta do versículo 3, tá? Agora no versículo 4, tá? No versículo 4, e meu discurso, a minha pregação não estava em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, eu vou colocar aqui o termo, tá? Que essas palavras, esses versículos aqui, nos remete à sabedoria humana e depois nos remete a poder. Então, primeiro eu vou trabalhar com a variante textual, tá? A variante textual agora vai trabalhar para nos dar o sentido relacionado do caráter do termo Sofia. O termo Sofia, para a sabedoria humana, no aspecto filosófico, tá? Ele vai trazer algumas perspectivas que até aqui na variante textual vai dizer assim, ó, o texto da variante textual, é muito mais difícil decidir o que fazer a respeito do adjetivo Sofia que em toda a literatura grega. Apenas aparece nessa passagem e seria no sentido de persuasão, seria também no sentido de palavras sábias e persuasivas, e também seria no sentido de argumentos filosóficos consistentes. Então, Paulo está dizendo, eu não vi com uma argumentação consistente no aspecto filosófico, científico, para convencê-los cientificamente, tá? Mas vim com demonstração de espírito e de poder. Então, essa demonstração de espírito e de poder, eu vou colocar aqui só o termo poder, porque a demonstração de espírito, nós sabemos qual é, que ele está aplicando, é o que o Espírito lhe revelou, e essa poder aqui no sentido de autoridade, no sentido de domínio, de reino, de Basileia, mas está no sentido mais no sentido de supra e sobrenatural, que é o aspecto de manifestação ou instância de poder, ou meios poderosos, ou ações sobrenaturais, poderes miraculosos, milagres e poderes espirituais. É o que nós podemos aplicar para esse poder aqui que Paulo está utilizando nesta última palavra, o último termo, o último vocábulo do versículo 4, tá? Muito bem. Então, nós trabalhamos dentro dessas propostas até o versículo 4. Agora nós vamos entrar no versículo 5, que ainda vai nos trabalhar com a questão sabedoria humana. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, ou seja, não esteja pautada no termo Sofia, que é um termo mais abrangente, mais especificado, mais voltado à argumentação filosófica, ao debate filosófico, à persuasão da argumentação filosófica, tá? Mas sim esteja pautado a questão justamente de poder de Deus, de poder no sentido de ações sobrenaturais, de intervenções sobrenaturais, de atuações supra e sobrenaturais dentro da sobrenaturalidade do poder excelso, o poder divino. Okay? Então, esses sentidos aplicativos que nós alcançamos
dentro do que está propondo esses 5 versículos aqui da exegese que nós fizemos do 1 Coríntios capítulo 2 até o versículo de número 5, tá? Então, nós trabalhamos com essas questões aqui e fomos até o versículo 5. Muito obrigado. Então, essa foi a nossa proposta exegética de hoje, aqui no seu canal, A Rota Teologia, uma aula direcionada para o pastor Márcio Malveste.